Olá pessoal, nossa 13ª aula, aula da sorte, será sobre o sistema nervoso e suas principais doenças. Nosso objetivo hoje é reconhecer e justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais de todo o organismo, como também uma análise de todo o seu sistema, seu funcionamento, principalmente relacionado às doenças. Entre as doenças que falaremos hoje estão o Alzheimer, o Parkinson, a doença de Huntington, a esclerose múltipla, enfim, diversas doenças. O que o sistema nervoso, assim como todo o sistema do nosso organismo, pode sofrer por diversas doenças, tanto virais, bacterianas, também chamadas de infecciosas, como também doenças do próprio organismo, são doenças neoplásicas, e doenças que também têm a ver com outros sistemas relacionados, como o sistema circulatório ou o sistema locomotor. Bem, entre as doenças que veremos hoje estão a poliomielite. Poliomielite é uma doença conhecida também como paralisia infantil. Ela é causada por um vírus chamado poliovírus que destrói os neurônios, causando paraplegia, ou seja, paralisia dos dois braços e das duas pernas. Ou ainda tetraplegia, que é a paralisia de ambos, braços e pernas. A prevenção é principalmente a vacinação. No Brasil ela é erradicada e é importante que essa vacinação continue, para que ela não possa tornar. Uma outra doença que também existe por aí é a chamada meningite. A meningite são as inflamações das meninges. As meninges são 3 camadas, como se fossem 3 películas que revestem todo o sistema nervoso. E essa inflamação dessa meninge, dessas camadas, ocasionada por bactérias ou por vírus, podem causar sérios danos ao nosso sistema nervoso. Como, por exemplo, há uma febre que começa de repente, em uma febre alta, que causa grandes dores de cabeça, manchas vermelhas na pele, rigidez na nuca, dores nas costas. E elas são muito contagiosas, né? E, inclusive, as pessoas que têm contato com um indivíduo infectado com a meningite, ele precisa ser também isolado e tomar antibióticos para prevenir essa infecção. É uma infecção muito aguda, de desenvolvimento muito rápido, que pode levar à morte em alguns dias. Uma outra doença que acomete mais as pessoas mais idosas é a doença do Alzheimer, também chamada de demência. Existem diversos níveis, diversos tipos de demências e a doença de Alzheimer é uma delas. Ela causa principalmente o esquecimento, né? Ela é causada por algumas substâncias que são produzidas no nosso cérebro que acaba apagando as memórias recentes e guardando mais as memórias antigas. E ela é de um longo processo, né? Ela tem uma fase inicial em que causa mudança de comportamento, lapsos de memória, uma atitude agressiva, uma dificuldade em fixar informações novas. Em uma fase intermediária, ela continua com a perda de memória e com a repetição de frases. A pessoa, por exemplo, pergunta a hora continuamente, pergunta que dia é hoje, várias vezes repetidas porque não lembra que perguntou alguns segundos atrás. Ela desconhece as pessoas de sua casa, desconhece até mesmo os seus filhos, seus parentes, ou confunde alguns parentes com outros. Então, é uma doença que exige um grande apoio da família, porque mexe com todo o psicológico, não só da pessoa acometida com o Alzheimer, mas toda a família precisa ter bastante paciência, bastante amor por essa pessoa acometida com a doença do Alzheimer. E esse nome Alzheimer vem do médico alemão Alois Alzheimer, que descreveu essa doença pela primeira vez em 1906, há mais de 100 anos atrás. Uma outra doença que também acomete o sistema nervoso é o mal de Parkinson, a doença de Parkinson, né? Ela é uma doença degenerativa, ela degenera os neurônios do nosso sistema nervoso central de forma lenta, progressiva e de causa desconhecida. Raramente acontece com pessoas com menos de 50 anos.
mas pode acontecer em pessoas de ambos os sexos, e causam um tremor de repouso, uma diminuição da mobilidade e uma instabilidade postural, né? Os idosos com o mal de Parkinson geralmente possuem um tremor nas mãos, difícil, eles não conseguem controlar a mão parada, a mão fica com um tremor constante, fica com um movimento de como se fosse contando dinheiro com as mãos, movendo o polegar e o indicador. Eles possuem uma marcha embaralhada, andando com passos lentos, uma rigidez e um tremor nas pernas. O sistema muscular perde um pouco a força e o controle, o tônus muscular ele é alterado. Então, tem vários tremores nos braços, nas mãos, essa rigidez e o tremor na cabeça também. E é uma doença que também exige muita paciência de toda a família, porque o idoso acaba perdendo muito sua qualidade de vida. Atos simples como pentear o cabelo, escovar os dentes, são atos muito sacrificantes para eles. Então toda a família também tem que dar bastante apoio ao idoso acometido com a doença de Parkinson. Uma outra doença também que acontece, que todos nós já ouvimos falar, é o AVC, ou o acidente cerebrovascular, né? O acidente vascular cerebral. Então o AVC, também conhecido como derrame, eles são consequências de problemas circulatórios que afetam diretamente o nosso cérebro. Então nosso cérebro ele possui diversos vasos sanguíneos muito finos que preenchem toda a nossa massa encefálica, todo o nosso encéfalo, todo o nosso cérebro. Então os vasos são mais calibrosos, mais grossos e vão ficando mais fininhos para entrar nas brechinhas do nosso cérebro. E quando acontece o quê? Esses vasos fininhos são entupidos por gorduras, por lipídios que adquirimos na nossa alimentação, uma alimentação rica em gorduras. Essas gorduras podem se depositar nas paredes desses vasos mais finos e bloquear a passagem do sangue. Com essa passagem do sangue bloqueada, toda a região que vai depois daquele vaso, ela fica sem o aporte sanguíneo, sem a nutrição que o sangue leva, sem os nutrientes, sem o oxigênio que o sangue leva para aquela região que ocorre depois do entupimento. É como se fosse um cano entupido, tudo que passa depois dali não chega. Então aquela parte que fica sem o sangue acaba se degenerando, que então ocorre o acidente vascular cerebral, que no caso é a paralisia, a perda de movimentos do corpo, ou da fala, ou da visão. Bem, esse acidente vascular cerebral, a pessoa pode ter diversos sintomas. Então, como aqui mostra nessa figura, ela é uma insuficiência no fluxo sanguíneo em certas áreas do cérebro devido a uma obstrução em uma artéria. Então ela pode causar essa falta de oxigênio nas lesões e morte dos neurônios. Mas quais são os sinais de uma pessoa que está tendo um AVC? Você pode observar se essa pessoa tem dificuldade para enxergar em um dos olhos. Também pode observar se o sorriso parece torto, se ela está puxando a boca mais para o lado, se ela está com a fala arrastada ou enrolada, tem dificuldade para falar. E o paciente também sente um formigamento nos braços. Ele sente nos braços um grande formigamento, um estranhamento, uma dormência em seus braços. A outra é a dificuldade para levantar os dois braços normalmente. Um braço levanta mais rápido, o outro braço se levanta com dificuldade. E ocorre uma falta de equilíbrio. Se isso acontecer, você deve ligar para o SAMU imediatamente e providenciar essa emergência médica para que ele possa ser socorrido imediatamente. Uma outra doença que temos é a neoplasia, ou um tumor cerebral. Um tumor é um crescimento anormal de células dentro do crânio que leva à compressão e lesão das células normais do cérebro. Então, todo tumor é um crescimento anormal de células que deveriam ser normais e que de uma hora para outra ela começa a se duplicar e não duplica uma célula igual a dela, duplica uma célula diferente da original. E essa célula diferente da original se duplica
e produz outra célula diferente da anterior, ou então igual à que já estava modificada. E essas células diferentes vão ocupando um espaço e às vezes elas podem sair daquele órgão e entrar na corrente sanguínea, e causando também a multiplicação de células danificadas, defeituosas em todo o organismo. É chamada a metástase, é um estágio final de um câncer, onde ele se espalha por toda a corrente sanguínea. Então, esses tumores eles podem ser benignos ou malignos, né? Então são células que podem se multiplicar, mas que não vão sair dali. Por exemplo, seria um tumor que ele possa ser regredido através de medicamentos, através do próprio organismo, eliminá-lo. E pode ser então um maligno, em que essas células possam invadir outros tecidos facilmente. Então deve ser retirado de forma de cirurgia com auxílio também de medicamentos, a quimioterapia, ou ainda com auxílio de raios que vão queimar essas células danificadas e as células sadias ao redor, mas que depois elas serão substituídas. Então, um tumor deve ser tratado tanto como quimioterapia, com medicamentos, como radioterapia, com os raios, ou também pelo tratamento cirúrgico. Então, quando o tumor ele é maligno, ele é chamado de câncer, ou muita gente também chama de CA. Bem, uma outra doença que acomete o sistema nervoso é a chamada epilepsia. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso que causa grandes alterações em todo o corpo, né? Ela causa repetidas e breves atividades elétricas no cérebro. Então, todo o cérebro acontece diversos movimentos de sinapses o tempo inteiro no nosso cérebro. Então, o tempo todo, essas estradas no nosso cérebro estão trocando informações através das sinapses, informações neuroquímicas e que causam uma homeostase do nosso corpo, um certo equilíbrio do nosso organismo. Quando essas mensagens, essas sinapses ocorrem de maneira aleatória, de maneira desordenada, ocorre então como se fosse um curto-circuito. Então, aquela informação que iria para um caminho vai para caminhos diversos. Então ocorre uma bagunça no cérebro, em que toda essa confusão entre as sinapses resulta na convulsão. Então essa convulsão, a pessoa ela tem movimentos involuntários de músculos voluntários, como por exemplo braços, pernas. Ela tem consciência do que está acontecendo, mas não tem controle do que está acontecendo durante aquele minuto, durante aqueles segundos em que ela está em convulsão. Então, em uma crise convulsiva, como você deve ajudar a pessoa que está tendo uma crise convulsiva? Primeira coisa, você deve contar o tempo dessa convulsão. Ela pode repetir minutos depois, ou pode ser somente uma. De qualquer forma, você deve também chamar o serviço médico, chamar o SAMU, ou com 193 para socorrer essa pessoa. Mas você também tem que tomar atitudes de como não prender essa pessoa à força, não tentar prender e fazer com que ela pare de tremer. Não deve conter essa pessoa, deve colocá-la em uma posição que ela não se machuque, proteger a cabeça dela, remover óculos para que ela não se machuque, deitá-la no chão ou em um sofá, afrouxar as roupas apertadas dela e quando essa crise passar, oferecer ajuda a ela, perguntar seu nome, alguém que ela possa ligar, chamar o serviço médico também. Virar o paciente de lado é importante para que ele não possa se engasgar com a própria saliva ou a língua bloquear a passagem do ar na sua glote. Deve-se evitar colocar o dedo na boca da pessoa e puxar a língua dela. Não faça isso. Basta somente virar a pessoa de lado que ela não vai sufocar. Então não precisa apertar a pessoa, puxar a língua, nada disso. Basta somente virar de lado e aguardar que os sintomas parem, tá certo? Além disso, temos que pensar no nosso equilíbrio como um todo, né? O equilíbrio emocional é muito importante para o nosso organismo.
Nesses tempos que vivemos hoje, é muito fácil a gente dar brecha a notícias falsas, a ansiedade, a angústia, a coisas que nos fazem mal. Por isso, procure sempre encher sua mente de coisas que deixam você melhor, façam você uma pessoa melhor. Então, estude, aprenda, pense o seguinte: se um dia que você não aprender nada, foi um dia perdido para você. Então, nunca deixe passar um dia sequer na sua vida em que você não aprenda algo novo. Tá bem, gente? Valeu, até a próxima aula. Um abraço para vocês.